Senhoras e senhores, veja como os textos ditos, escritos pelos discípulos de Jesus desmontam completamente, demonstram como a doutrina que Paulo pregava, o evangelho de Paulo era fraudulento, mentiroso, enganoso, que era falso, que não valia o que o gato enterra na areia, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, vai dizer o seguinte, isso Mateus dizendo o que, segundo ele, Jesus disse, certo? O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Ele vai dizer assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que se encontram aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então, vejam como os discípulos de Jesus provam que o apóstolo Paulo é mentiroso e a doutrina dele é mentirosa, certo? Como assim? Porque a doutrina da nova aliança que Paulo prega, ela é mentirosa. Porque qual que é a doutrina, qual que foi, né, o que o profeta Jeremias profetizou a respeito da nova aliança, né? Que o povo, após ter saído do Egito, né, Deus tinha estabelecido uma lei para eles através de Moisés. Então eles deveriam sacrificar animais para perdão de seus pecados, certo? Deveriam se circuncidar, guardar a lei do sábado, tudo isso. Só que depois que eles saem da terra do Egito, segundo o livro de Jeremias, né, o profeta Jeremias, o povo se distancia dessa lei, ou seja, não pratica mais sacrifício de animais para perdão dos pecados, não se circuncida mais, não guarda a lei do sábado, não faz nada disso, certo? Então, Deus resolve estabelecer uma nova aliança para eles, segundo Jeremias. E o que é essa nova aliança? Essa nova aliança é basicamente imprimir no coração daqueles judeus e na mente deles a lei de Yahvé que tinha sido imposta por Moisés. Então, ou seja, como Deus deveria matar eles porque eles não estavam cumprindo a lei dele, né? Em vez de Deus matar eles, Deus resolve exercer uma nova aliança para eles. E qual que é essa nova aliança? Essa nova aliança é que, em vez deles sacrificarem animais para perdão de seus pecados, quando eles pecarem, eles devem crucificar a si mesmo, matar a si mesmo. Então, se você pecou nessa nova aliança, você não vai mais sacrificar animais para perdão de seus pecados, você deve se suicidar, você deve se matar para que seu pecado seja perdoado. Então, quando Jesus vai ensinar isso, ele disse para os discípulos dele isso aí, né? Ele disse para os discípulos dele assim, ó, aquele que quiser vir após mim, ou seja, eu estou indo, hein? Aquele que quiser vir depois de mim, ele deve pegar a sua cruz e me seguir. Por que ele diz isso? Porque aquele que tentar salvar a sua vida vai perder a sua vida. Por quê? Porque nessa nova aliança que Jesus vem trazendo, né, aqueles que quiserem seguir ele devem sacrificar as suas próprias vidas em perdão de seus pecados. Então, como Jesus está sacrificando a sua vida, está dando a sua vida, está entregando a sua vida, fazendo coisas que vão levar ele à morte, para que ele tenha o pecado dele perdoado, assim também os discípulos dele devem fazer, todos que seguem ele. E segundo Mateus, que era discípulo de Jesus, certo? E todas as pessoas que seguem ele devem sacrificar a si mesmos agora para ter perdão de seus pecados, certo? Essa é a nova aliança, certo? Então, Paulo, ele faz ao contrário. Ele quer tentar salvar a vida dele, justificando a morte de Jesus, como se fosse a nova aliança, no sentido de que, pela morte de Jesus, todos tiveram perdão de seus pecados. Enquanto o próprio Jesus disse, segundo os discípulos dele, que aquele que quisesse vir após ele, né, que deveria, certo, pegar a sua própria cruz, ou seja, fazer como ele, né, ser crucificado como ele, né, ser usado como sacrifício para perdão dos próprios pecados como ele, né, e não esperar com que a morte dele fosse suficiente para a salvação ou perdão do pecado de todos aqueles demais que estavam ali. Né? Então, Paulo ele vai mentir, por quê? Porque Jesus disse para os discípulos dele que antes que os discípulos dele morram,
né, que eles vão ver ele trazendo o reino dos céus. Isso aconteceu realmente, por quê? Porque o reino dos céus, que eu já falei que era o templo de Jerusalém, e ele conseguiu invadir lá, expulsar as pessoas de lá, né, e etc e tal. Então, os discípulos realmente chegaram a ver ele estabelecer o reino dele, que é a tomada de Jerusalém, certo? Mas Paulo vai inventar, né, que a vinda de Jesus vai ser no futuro, sem que ela já aconteceu na época dos discípulos de Jesus, né? Inclusive o Jesus ressuscitado, que é uma outra pessoa que vem no lugar desse Jesus aí, né, já havia acontecido de carne e osso, enquanto Paulo estava pregando que esse Jesus nessa doutrina aí era espírito, era como a lei que estivesse dentro do corpo das pessoas, certo? Então, veja bem, senhoras e senhores, como Paulo era mentiroso, né? Ele inventa esse monte de mentira, né? Justamente porque para não ter que sacrificar a si mesmo para perdão de seus pecados, porque foi essa a nova aliança que Yahvé trouxe, né, para o povo judeu. Vocês agora vão ter que sacrificar os seus próprios corpos para perdão de seus pecados. Para vocês verem como Yahvé da Bíblia é ruim, né? Ou seja, agora não vão ser mais animais que vocês vão ter que matar para perdão dos seus pecados, vão ter que matar a si próprio agora. Vocês mesmos se matem aí para que eu possa perdoar o pecado de vocês. Porque se vocês pecaram, como o próprio Jesus diz em Mateus aqui, vocês têm que perder a vida de vocês. Porque se vocês perdem a vida de vocês, então vocês acham ela, porque vocês recebem o perdão meu, que é mais importante do que a vida de vocês. Meu, no caso, Deus, né? Então, veja bem, né? Paulo vem dizer que Jesus vem no reino futurista para governar, enquanto ele diz para os discípulos dele que antes dos discípulos dele morrerem, os discípulos dele iam ver o Filho do Homem dentro do seu reino, ou seja, no templo de Jerusalém, que era onde Jesus chamava de casa de quem? Do meu Pai, certo? Que era um dos reinos do céu, o mais importante aqui nesse caso, certo? Então, veja como Paulo era mentiroso, senhoras e senhores, né? Porque ele vai ensinar para as pessoas que estão seguindo ele, né, que elas não precisam mais se circuncidar, né, que elas não precisam mais seguir a lei, enquanto os próprios discípulos vão dizer que Jesus dizia para eles que veio para cumprir a lei, não abolir a lei, né? Então Paulo vem com toda essa mentira, com essa bagagem de mentira, para dizer essa enganação para os seus discípulos, né? Dizendo que o pecado deles estava perdoado, que eles não precisavam mais seguir a lei, porque eles tinham sido perdoados pela graça, né? Sem que Jesus não veio para morrer pelo pecado de ninguém, a não ser pelo próprio pecado, o pecado de si mesmo. Jesus morreu por causa dos pecados dele e queria que aqueles que seguissem ele fizessem a mesma coisa que ele, ou seja, morresse pelos pecados dela, né? Mas Paulo inventa essa doutrina de que ele morreu pelo pecado de todos, né? Ou seja, não deixa com que as pessoas sigam a lei, né? E ainda ensina tudo errado para as pessoas, certo? Então, por isso Paulo foi perseguido, né? Porque o próprio Jesus vai dizer para os discípulos dele, né? Quem quiser tentar salvar a vida dele, vai perder a vida dele. Então, se Paulo está usando Jesus para salvar a vida dele, ao invés de seguir os ensinamentos de Jesus e se auto-sacrificar para o perdão dos seus pecados, usando a morte de Jesus para como perdão dos seus pecados, querendo salvar sua vida, então perante Jesus ele já perdeu a vida dele. Então, como ele confessava que Jesus vinha, né, em espírito, né, ele basicamente ele era o anticristo, que João vai dizer que todo aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo, né? Então, Mateus vai dizer que os discípulos foram com Jesus para um monte lá apareceu naquele monte lá Moisés lá e Elias lá, né? Mas aí o texto vai dizer que os discípulos olharam para o céu e não viram ninguém, só ouviram a voz. Então Paulo copia isso aí para dizer o quê? Né? Copia essa cena do discípulo aí para dizer o quê? Eu encontrei com Jesus, mas eu só ouvi voz e não vi nada. Ele apareceu para mim, eu só ouvi voz e não vi nada. Tudo isso para legitimar a doutrina falsa dele. De quê? De que Jesus morreu para o pecado de todos. Então, aqueles que seguissem Jesus não precisavam seguir a verdadeira doutrina de Jesus, que era pegar a sua própria cruz, se sacrificar pelo perdão dos seus próprios pecados, né? Mas Paulo, ele usa isso que aconteceu, né? Ele diz que só viu, que só ouviu, não viu, né? Porque aí não precisa demonstrar quem que é, né? Não precisa provar quem que é, então só diz que ouviu, né? Justamente para legitimar a doutrina falsa dele, de que Jesus morreu para os pecados de todos, e é mentira, né? Não morreu nem sequer pelo pecado dos discípulos dele, só pelos dele mesmo, né?
E também dizer que Jesus era contra a lei, que não era contra a circuncisão, que era contra a lei do sábado, etc. e tal, sem que os próprios discípulos que andavam com Jesus diziam que ele veio para cumprir a lei e não para abolir a lei, né? Então Paulo era mentiroso em todos os sentidos, senhoras e senhores, enganador principalmente, né? A pregação dele é cheia de mentiras. Então analise os vídeos anteriores, analise esse vídeo aqui e tire sua conclusão e veja como ele é enganador, e quem sabe você, né, através da sua análise, chega à mesma conclusão que eu, né? Então, ou seja, para concluir, Jesus morreu pelos seus próprios pecados, certo? Não foi pelos pecados dos outros, como Paulo pregava. Ele pregava que Jesus morreu pelo pecado dos outros para não ter que seguir a verdadeira doutrina de Jesus carnal, que nada tem a ver com espiritual, para não ter que dar a sua própria vida pelo perdão dos seus próprios pecados, entende? Então, usa Jesus como estratégia.